Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma reflexão no livro de Gênesis. Hoje vamos tratar de Gênesis, capítulo 1, versos de 3 a 5, o primeiro dia da criação. Sou Oséias, um dos professores do THI e o idealizador deste projeto. Seja bem-vindo às nossas aulas. Considerando que Gênesis 1, versos 1 e 2, nós tivemos que fazer subdivisões e foram 4 vídeos para tratar aquele assunto de forma ainda supérflua. Teremos que fazer uma recapitulação para ingressarmos nos versos 3. Então, considerando que nós já temos aula de Gênesis 1.1, parte 1 e parte 2, Gênesis 1.2, parte 1 e parte 2, não gastaremos muito tempo aqui na reflexão. Vamos apenas recapitular e vamos avançando para que possamos explorar um pouco mais os versos de 3 a 5. Então agora vamos para a recapitulação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, versos 1 e 2, já nos remete para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 5, que diz: No princípio era o Verbo. Que princípio? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E também Gênesis 1:1, 1:2, nos remete para Colossenses 1, de 13 a 18. E que nos tirou do poder das trevas. Por favor, contextualize esse verso do 13, veja onde começa, por gentileza, para saber quem nos tirou das trevas. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Voltando aqui para o Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar, o verbo hebraico barar, somente Deus é o agente desse verbo. Nesse contexto de Gênesis 1, significa criar algo inexistente. A matéria não existia. Vide Isaías 40, 26 e 28, o verso 28 do capítulo 40, Isaías 45, verso 8 e Salmo 51, 10. Esse verbo, barar, em outros contextos, possui a mesma grafia, todavia, significados diferentes. Por exemplo, em 1 Samuel 2:29 aparece o mesmo verbo, só que com a conotação de fazer engordar.
Em Juízes 17, versos 15 e 18, aparece o mesmo verbo como cortar o bosque. E Ezequiel 23, 47, idem. Ezequiel 21, 19, aparece o mesmo verbo como a conotação de escolher. Lembrando, 3.000 palavras na época para dizer tudo, a mesma palavra, o mesmo verbo vai ter muito mais sentido, significado em contexto distinto do que teríamos hoje. Hoje, com mais ou menos 600.000 palavras em nossos dicionários, fica mais fácil ter uma palavra específica para dizer coisas distintas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, tradução da palavra Elohim, plural, Deus pessoal, palavra utilizada para divindades quanto para pessoas. Ou seja, Elohim é tanto utilizado para divindades, inclusive Deus e os falsos deuses, quanto para pessoas poderosas. Por exemplo, Salmo 82:6, combinado com João 10:34. O Deus de Abraão é um Deus que vale por mais de 1.000 deuses. Elohim pode ser traduzido por Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, a mesma palavra. É o contexto que vai determinar como será traduzida. Elohim pode ser traduzido como juízes, anjos, homens poderosos ou homens fortes. Quando aplicado ao Deus de Abraão, é um plural de majestade, acompanhado do título Iavé, Senhor. Estamos avançando bastante sem tecer comentários, porque já vimos isso nos vídeos específicos de Gênesis 1 e 2, partes 1 e 2. Por favor, retome aqueles vídeos para ter um pouco mais de detalhe nisso que nós estamos avançando bem rápido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus e terra são as palavras utilizadas por Moisés para descrever o que muitos anos depois será conhecido como o universo. Os gregos chamarão de cosmos, dimensões, buracos negros e etc. Em Hebreus 11, verso 3, está escrito: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos, espiritual, material, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui, entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, comentamos que surgiu aqui a teoria do intervalo. Como surgem as teorias? Simplesmente isolando o versículo do contexto, a palavra do seu contexto, então nós passamos a criar teses, subteses, megateses e vamos com isso afirmando coisas que a Bíblia não diz e vai impregnando em nosso meio religioso, em nossas denominações, e vamos dizendo que a Bíblia diz isso e aquilo, quando a Bíblia não diz nem isso e nem aquilo. Ou seja, que é a teoria do intervalo? Há uma linha teológica que afirma que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, há um grande período de tempo, ou seja, há uma lacuna temporal entre o verso 1 e o verso 2. E esse período, eles vão dizer que passaram-se eras, e que, por sua vez, a queda de Satanás ocorreu nesse período, ou nesse intervalo entre os versos 1 e o verso 2. Quem crê nessa teoria sai do verso 2 de Gênesis e vai direto, cita Lucas 10:18 para confirmar essa tese. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 10:18 e você vai observar o que diz o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus não está em nenhum momento tecendo comentário de Gênesis
muito menos dizendo em qual momento Lúcifer caiu. Ele apenas faz uma afirmação: eu vi Satanás cair do céu. Ele diz que viu, não diz quando, não diz que foi nesse período, mas fica a critério de você poder julgar. Afinal de contas, você está aqui exatamente para isso, para aprender a fazer. Então, quem crê nessa teoria vai trazer a memória dos ouvintes ao defender essa teoria. E o mais interessante, ele não vai dizer que é a teoria do intervalo. Ele vai omitir essa expressão e vai simplesmente afirmar para você, ouvinte, para mim, ouvinte, que Lúcifer caiu aqui e aquilo que os cientistas irão dizer que houve um cataclisma na Terra, que houve uma queda de meteoros e que destruiu o planeta, e bem como os dinossauros e os seres vivos daquela época, foi exatamente a queda de Lúcifer. Observe que interessante, é muito interessante essa parte criativa do ser humano. Então, ele vai dizer que houve dinossauro, havia dinossauro habitando a Terra, e com a queda de Lúcifer, quando os seres espirituais, um terço dos anjos foram lançados dos céus à Terra, lembrando que eu estou falando de forma muito célere, realmente muito rápido, mas essa teoria não é tão singela assim como eu estou apresentando para vocês. Ele tem respaldo bíblico, todos eles têm. Eles têm respaldo bíblico, sai do texto, vai para Isaías 14, Ezequiel 28, ou o contrário, Isaías 28, sobre a queda de Lúcifer. Então temos que ter muito cuidado sobre esse um pouco aqui, um pouco ali. Isso é temerário. Lembrando que Deus se revelou em toda a sua criação de uma forma progressiva e seletiva. E a palavra do nosso Deus, a palavra escrita, foi revelada dentro de um contexto. Nós precisamos aprender onde há quebra de parágrafos para saber que começou um tópico e terminou o tópico. E um dos primeiros princípios da hermenêutica é: nunca diga o que o texto não diz. Essa é uma das maiores regras que nós devemos repetir como uma espécie de um mantra em frente ao espelho, quando você for orar, durante a oração e pós-oração. Senhor, não permita que eu diga sobre a tua palavra aquilo que o texto não diz. Regra de ouro: nunca diga o que o texto não diz. Se o texto não diz que Lúcifer caiu, ele não caiu. Simples assim. Mas e se eu afirmar que ele caiu? Então vamos ter que ouvir e, como diz, e seguir as orientações do Novo Testamento. Devemos ouvir e julgar, entre aspas, a profecia, a fala, e não o profeta. Essa é a teoria do intervalo. E o que é que eles vão afirmar? Além da queda de Lúcifer nesse período, que houve um período de eras. E por que que eles afirmam? Eles vão alegar que há uma palavra que é desconexa. Mas, na verdade, a palavra de conexão entre o verso 1 e o verso 2 não está desconexa. O que está desconexo é quem defende essa ideia tirar o versículo 2 e estudar o versículo 2 como se ele fosse independente de todo o contexto, como se não houvesse nada que o precede, como o verso 1, e não há nada que vem depois, que o sucede. Esse é o problema, e não o verso 2 em si. A conjunção adversativa, porém, que vai dizer que a terra era sem forma e vazia, algumas traduções vai dizer tornou-se sem forma e vazia, e outras vão dizer porém era sem forma e vazia. A conjunção adversativa, porém, não permite essa interpretação. Que interpretação? Que é um texto desconexo. Essa conjunção faz uma oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Então, vocês podem observar que a complexidade dessas teorias é nada mais e nada menos que problemas de gramática e não de teologia propriamente dito. Observação: conjunções adversativas
ligam duas orações ou ligam duas palavras, expressando ideias de contraste ou compensação. E quais são essas conjunções adversativas? São elas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Imagine que esse porém estivesse no verso 2 de Gênesis, aí vai dizer, porém não consegui. Não consegui o quê? Eles tiram o porém não consegui e inventam o que eu não consegui. Agora, se você pega a expressão porém não consegui e vincula ao que antecede, ao verso 1, você vai entender o que foi que eu não consegui. Não consegui chegar mais cedo. Porém, a terra era sem forma e vazia, está totalmente vinculado ao verso 1, na sua plenitude, na sua beleza, e o que sucede, o que virá a partir do verso 3, que é o objeto da nossa reflexão de hoje. Todo o contexto de Gênesis 1, todo, sem exceção, não permite interpretar que houve uma lacuna, ou seja, um intervalo entre os versos 1 e o verso 2. Quem garante que houve, lembre-se, vai isolar o versículo 2, vai te mostrar palavras que vai dizer, tá vendo? Essa palavra não faz sentido com o que veio antes. Faz, porque você precisa ler o capítulo 1 inteiro. O capítulo 1 inteiro para entender o que significa os versículos em si. O verso 2 dá uma ideia de matéria-prima, uma espécie de canteiro de obras. Ou seja, o verso 1 criou Deus céus e terra, aquele verso em si já demonstra que Deus criou tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Não houve uma queda para destruir. A partir do verso 2, o que ocorre é uma pequena descrição do que Deus fez no verso 1, capítulo 1. Ou seja, criou Deus céus e terra. Como Deus criou? O que Deus criou, tanto nos céus quanto na terra. Quanto aos céus, silencia. Quanto na terra, é o. Então imagine que você está contemplando um edifício completo. Elevador funcionando, luz elétrica instalada, internet instalada, porteiro no seu devido lugar, segurança no seu devido local, portão automático. Ou seja, é isso de um prédio já completo em si mesmo, é a ideia de Gênesis capítulo 1, verso 1. O que vem depois é Deus mostrando que para aquele prédio está daquele jeito, ou seja, a sua criação está do jeito que Adão e Eva conheceram. Ele vai mostrar o que aconteceu. Havia um terreno, vamos dizer assim, que é o canteiro de obra, havia um terreno, e esse terreno, quando Deus disse, haja luz, houve várias coisas que aconteceu. Deus rompeu a eternidade, apareceu através de uma explosão, no vácuo, a matéria, e Deus foi pegando a matéria e foi dando forma, foi criando as coisas, criou a matéria, formou a terra, formou tudo. Criou céus e terra. Essa é a ideia do verso 2 em diante. Ou seja, verso 1, a criação completa. Verso 2, não existe queda de Lúcifer nesse momento. É Deus mostrando a sua grandeza, a sua perfeição, os seus detalhes técnicos e amorosos. Ou seja, verso 2 em diante, é uma espécie de canteiro de obra onde Deus vai mostrar o que ele fez até o sexto dia, porque no sétimo ele não tem obra, ele só declara o sétimo dia e descansa. O que ele fez no sexto dia, que é o ápice da criação, ou seja, o ser humano, o que ele fez naquele ápice da criação. Ele faz o ser humano para ser co-regente. Deus regendo toda a criação e na terra o ser humano sendo co-regente com Deus, cuidando da sua criação, de toda a sua obra.
A terra sem forma e vazia é algo disforme, sem aparência agradável. Ou seja, esse detalhe aqui, ó, a terra era sem forma e vazia. Eles vão dizer que Lúcifer caiu, isso na teoria do intervalo. Que Lúcifer caiu, estava tão irado, e ao estar irado destruiu a criação de Deus, deformando, tá? E a expressão, dentro do contexto em que aparece, a terra sem forma e vazia, é nada mais e nada menos, ou seja, significa apenas que não tinha aparência agradável. E por que não tinha aparência agradável? É o que os textos, os versículos de 3 em diante, vai dizer qual era essa forma. E por que não tinha essa forma agradável? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus começa a dar forma, como uma ave que paira sobre as águas. Ele organiza toda a criação. Ele não é o espírito do caos, da baderna, da bagunça, mas o espírito organizador. Onde há caos, o espírito do nosso Deus chega, ele vai organizar. A paz irá reinar. Agora, vamos emendar o contexto inteiro, versos 1 e 2, que é o objeto em foco da nossa reflexão de hoje. Gênesis 1, de 3 a 5. Primeiro dia. Disse Deus, haja. Já chama a atenção para vocês o primeiro verbo que vai aparecer aqui, ó. Haja. Isso é importante, porque lá em Gênesis 1 é criou, verbo criar. Aqui é o verbo haja, do verbo haver. Mudança de verbo, muda o sentido, muda todo a concepção do texto propriamente dito. Então, eu quero que você atente para esse detalhe do verso 1, qual o verbo que rege, o verbo 2, o Espírito de Deus pairava, o verbo pairar, o que significa pairar, e agora no verso 3, logo na sequência, o verbo haver. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Problemas, observa que o problemas está entre aspas, problemas textuais. Por quê? Alguns estudiosos, lendo os versos 3 a 5 do primeiro dia, perceberam que tem algo desconexo. É impossível, diz eles, ter luz sem haver sol. É isso que eles vão dizer. Por que eles vão afirmar isso? Porque o sol vai ser criado no quarto dia. E nós estamos falando do primeiro. No primeiro dia já havia luz. Então aqui os estudiosos já vão se dividir, dizendo que não, que havia, ou a Bíblia está mentindo, ou não havia luz, ou o sol e a lua não foram criados no quarto dia. Aí começa todo um detalhe teológico, por falta de quê? Por falta de contemplar, analisar o texto e a revelação progressiva. Ou seja, onde está dito, escrito, que Deus criou o sol e a lua no primeiro dia? O sol e a lua, que aparece lá a luz e a noite e as trevas no primeiro dia, é a própria claridade. Mas aí também nós temos um outro problema, que é uma linha muito forte dizendo que há uma luz que não é uma luz natural, que é uma luz primeva. E essa luz é a luz do próprio Deus. E quem defende esse tópico vai conduzir você em diversos textos bíblicos, onde vai dar respaldo dessa tese. Então veja, Deus é luz.
Olha só, havia uma luz antes da criação do Sol. Sim, essa é a tese deles. E qual é a nossa tese? Não havia. A tese da THI é: essa luz que aparece no primeiro dia é a luz do próprio Sol. Pausa o vídeo, respira fundo. Se possível, pega um pouco d'água, beba essa água no gole, vários goles, não beba tudo de uma vez, molhe um pouco a garganta, respira fundo, conta até 10, invoca a presença de Deus, Senhor Deus, socorre-me. Play no vídeo e prossiga. Ou seja, por isso que eu chamei a atenção de vocês do verbo haja. Não foi criado, haja, ou seja, apareça. E quando Deus diz apareça, o texto bíblico, na sua singeleza, vai dizer e houve luz. Apareceu a luz. Então, nós temos aqui uma outra teoria que é, ou uma tese, sobre problemas textuais. O que diz? Observe que essa teoria vai entender que há algo desconexo dos versos 3 ao 5 e ele pula para explicar de 3 a 5 os versos 14 a 19. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. De novo, o mesmo verbo que inicia o verso 3 inicia o 14. Haja luminares, ou seja, apareça os luminares. E não que foi criado os luminares aqui no quarto dia. Onde eles aparecem? Ele aparece, esses luminares já existem lá no Gênesis 1. O que vem depois? Deus mostrando o canteiro de obra e como ele foi pegando as matérias que estavam todas misturadas no vácuo e foi colocando em ordem. O verso 14, ele está inserido no que o antecede. Não separe os textos. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Observe que aqui não é uma revelação progressiva, lá ele fala assim: e chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Observou o detalhe da revelação progressiva? Como lá no verso 3, ele já foi dito que Deus chamou a luz, dia, e as trevas, noite, agora ele vai trabalhar com o conceito já pré-estabelecido, dia e noite, luz e trevas, tarde e manhã. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. Eles entendem que aqui, ó, Deus fez, ele fez no quarto dia, porque está interpretando, lendo o verso 16, desconexo do que o antecede, que diz haja. Haja o quê? Agora ele vai explicar aquilo que apareceu, que Deus chamou dia e noite, ele vai, de forma progressiva, descortinando os detalhes. Fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, o dia quarto ele acabou aparecendo aqui no primeiro dia apenas por causa dessa tese, que é a tese de, entre aspas, problemas, para explicar o que é, como pode ter luz no dia primeiro se o Sol e a Lua foram criados, para quem problematizou, apenas no dia quarto. Agora, isso foi um parênteses, apaga essa informação nesse momento, ou deixa em stand-by, e vamos voltar para os versos 3 a 5 do primeiro dia. O verso 2 de Gênesis é uma espécie de parênteses e não intervalo. Parêntese entre o verso primeiro e o terceiro.
descreve o estado da terra depois de criada, antes mesmo do aparecimento da luz. Abismo, desolação e confusão era o estado dela a terra. O Espírito de Deus, em uma ação contínua, ininterrupta e vivificadora, isto é, como uma ave se assenta sobre os ovos, para os incubar e dar vida. Assim, ele, no seu ato de vivificar o caos, movia-se sobre ele. Gênesis 1, de 2 a 3. A terra era sem forma e vazia. Observe o que nós estamos fazendo. E um grupo separa o verso 2 do que o antecede e isola do que sucede. Nós já pegamos os versos 1 e 2 para dizer que o 2 está vinculado a 1, e agora nós vamos incluir o verso 2 junto com o verso 3 para que você veja a concordância verbal, que há nexo e coerência. Gênesis 1, de 2 a 3. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Lembre que o verso 2 é o canteiro de obra de tudo o que aconteceu de forma perfeita lá no verso 1. Agora, Deus vai nos mostrar o que ele fez no verso 1, como ele fez aquela perfeição inteira. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Notemos que a luz não foi criada. O verbo empregado é o verbo ser. Houve, portanto. Há quem diga que há uma luz primeva antes de haver o sol. Vide João 1,9 e Apocalipse 22,5. A luz estava encoberta nos densos nevoeiros que enchia o espaço de modo a não poder ser vista. Ou seja, quando Deus diz, haja luz, ou seja, alguma coisa estava encobrindo a luz. Se tivesse alguma pessoa, algum ser humano neste momento aqui na Terra, lembrando que não havia, estou dizendo se houvesse, ele iria olhar da Terra aos céus e não iria enxergar nada, porque alguma coisa estava cobrindo o sol. Então, quando Deus fala haja, ele está descortinando, abrindo essa coisa que estava encobertando a luz, para que a luz pudesse passar. É como se fosse em um dia nublado, você sabe que tem luz, você está vendo que está tudo claro, mas você não está vendo nem a luz do sol e nem o sol, porque há um nevoeiro. E conforme o vento vai dispersando as nuvens, vai aparecendo um raio de sol até que contemplamos o sol. Esse é o conceito que nós estamos nos deparando aqui nos versos 3 em diante. Foi aqui que Deus, o bondoso Criador, interveio, separando os nevoeiros e deixando a luz livre para brilhar. Haja luz, o que nós ouvimos muito, fiat lux, e houve luz. Ou melhor dizendo, aparece a luz. A luz apareceu. Versos de 4 a 5. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Até este ponto, tudo era treva sobre o cosmos. E essa treva é representada pela palavra tarde. E a luz que se seguia é representada pela palavra dia. Uma longa noite tinha pairado sobre a terra, e um longo dia se seguiu a ela. Este foi o trabalho do primeiro dia.
o dia primeiro. Verso 5. De quantas horas foi este dia da criação? Sobre o termo dia, aqui empregado, há muita discussão. Alguns teólogos pensam que é um período de duração indefinida, que há eras envolvida por aqui. Outros, que é um período de 24 horas literais, os nossos 24 horas, inclusive atuais. Em assuntos tão controvertidos, não é fácil dar uma opinião que não tenha de dissentir de uns em detrimento de outros, mas é impossível também ficar sem opinião. Ninguém negará que Deus podia fazer tudo o que fez em 6 dias, num só dia, bem como podia fazer no momento o que fez no primeiro dia, ainda que este fosse de 24 horas. Não temos, pois, necessidade de discutir a questão do poder divino. Se Deus fez em 24 horas, se Deus fez em eras, mas o método divino. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Parece que os que aceitam a ideia do dia de 24 horas esquecem que para o Criador o tempo é questão insignificante. Observemos os seguintes textos. Joel 2, de 1 a 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva, está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Observe também Amós 5,18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Observe também 2 Pedro 3, de 7 a 8. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Contemplemos as imagens abaixo, extraídas do Google. Ou seja, tudo isso que nós vimos aqui dos versos 3 a 5, inclusive o verso 1, agora eu vou tentar, com as imagens extraídas do Google, ilustrar o que o texto bíblico transmite a ideia, que é o nosso entendimento aqui da THI. Quando nós lemos Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, vem à nossa memória uma imagem desse tipo. A Terra já com as suas divisões tectônicas. O que nós esquecemos é que essas divisões vão ocorrer muito depois da criação, após o dilúvio. Ou melhor, esse cataclisma chamado dilúvio é que vai gerar essas divisões das placas tectônicas. Mas a gente não traz à memória esses detalhes. A gente lê que criou Deus céus e terra, e a palavra terra já vem ao nosso imaginário esse formato, e não o formato original da terra. Porém, quando Deus diz, haja luz, ou melhor, criou Deus os céus e terra, ele vai criar. Quando ele cria no vácuo. O que é no vácuo? Vai aparecer no vácuo, ele interrompe a eternidade para criar os céus e a terra. Quando Deus cria a matéria para depois dar forma, houve uma explosão. Essa explosão
Alguém vai dizer, vai chamar essa explosão de Big Bang, de energia primeva que vai dar origem à Terra. Vamos tratar do que as Escrituras diz. Então Deus rompe a eternidade com a sua palavra e diz que Deus criou céus e terra. Quando a matéria aparece no vácuo, ela aparece, já aparece pré-aquecida, porque houve uma explosão. Quando ele disse assim, haja, não foi assim, pum, e apareceu uma gotinha aqui, apareceu tudo de uma vez. Então, isso daqui, tem em mente que aqui é o planeta Terra, se pudesse ser visto do lado de fora, lá do espaço, seria essa bola de fogo. E aqui, essa próxima imagem, é a imagem do planeta Terra vista de dentro, se fosse possível. Por isso que vai dizer que era sem forma e vazia, era imprópria para a habitação, para receber o corregente, para receber o ser humano. Então, a Terra é uma bola de fogo na sua origem, tanto, claro, por fora e por dentro. Há, na parte interna, erupções vulcânicas. Isso tudo lá em Gênesis 1:1. O que vem posteriormente é essa concepção do que está acontecendo. Por que havia trevas? Então, por que havia luz, mas a luz não aparecia e Deus disse apenas que haja, apareça? Então, aqui na Terra está tendo erupções vulcânicas, que então vai gerar rupturas no solo, vai aparecer montanhas, e quando chegamos no capítulo 6, vai dizer que as águas do dilúvio cobriu os mais altos montes. De onde veio os montes? Nós estamos falando desse contexto. Tenha isso em mente para quando você for avançando, dia 2, dia 3, e chegar no dilúvio, você saiba o porquê de tudo isso. Então, nós temos aqui erupções vulcânicas. Observe aqui as cinzas vulcânicas. Está em toda a Terra, a água está efervescendo. Então não há mais porção seca. É tudo água e água bem aquecida. Então, quando o texto 2 de Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é porque a terra, mas a porção seca não era vista. E por que só há água sobre a face da terra, a face do abismo? Por que só há água? Assim que a Bíblia vai retratando. Vocês viram que a terra é uma bola de fogo. A água é para resfriar a terra e manter o núcleo da terra esfriado ou resfriado, mantendo a temperatura da terra. Então, nós ainda estamos aqui no primeiro dia, está acontecendo vários cataclismas aqui. Não é a queda de Lúcifer. A Bíblia não permite essa interpretação. Ou seja, então, essas nuvens que nós estamos contemplando aqui, vulcânicas, ela estava ocupando todo o que nós vamos chamar de céu, toda a atmosfera celestial, ou seja, dentro do nosso planeta. Então está aqui. O Sol está onde? O Sol está lá em cima. A luz do Sol está onde? Lá em cima, acima dessas nuvens. Por isso que não é vista. E quando nós nos deparamos com o verso 3, vai dizer haja. E quando diz haja, essas nuvens começam a se dissipar e o raio solar começa a passar aqui para o nosso ambiente, o nosso habitat. E assim estão as águas totalmente efervescentes. Não estou falando do dilúvio ainda. Era o planeta originário. Totalmente tóxico. Totalmente. Impossível a habitação receber vida. Seja ela terrestre, marinha, vegetal, não importa. Era impossível. Totalmente tóxico, gasoso. E o Espírito Santo vai trabalhando, as águas que estavam pré-aquecidas, os gases vulcânicos aqui já começam a se dissipar, as águas começam a esfriar, a terra começa a se tornar habitável
Então, tudo vai entrando nos eixos com a ação, a atuação do Espírito Santo. Então, a Terra vai tendo toda a sua forma para receber vida, a temperatura da água começa a ficar habitável. Observe aqui que as primeiras coisas que serão criadas já vai ser aqui onde existe a água. São seres marinhos. Então aqui nós temos os gases já se dissiparam, a luz começa a aparecer, onde diz haja e não criou Deus o luminário, haja, dissipa a parte tóxica, o nevoeiro, então a Terra estará pronta. Aqui você está vendo a imagem do homem, Deus fazendo o homem, mas ele não aparece aqui no primeiro dia. Essa imagem aqui é apenas para ilustrar que no sexto dia, que a terra já está pronta, falta a coroa da criação, falta o ápice da criação para dominar sobre todas as coisas, que nós vamos ver que todas as coisas são essas. O que Deus fez em Gênesis 1, toda a criação, e o que ele fará depois sobre os animais terrestres, os animais aquáticos e as aves do céu. Ou seja, o co-regente. Então agora a Terra está apta para receber vida. Que tipo de vida? Todo tipo de vida inimaginável para nós e totalmente projetado por Deus e para Deus. E toda a criação de Deus é para enaltecer, glorificar o Criador. Todavia, como o pecado vai entrar em cena e o ser humano vai se afastando mais e mais de Deus, eles começam a adorar a criação e não o Criador. Obrigado por você ter gastado aqui o seu tempo. Essa é a nossa reflexão sobre o primeiro dia e não perca a nossa próxima aula sobre o segundo dia. Até lá!